Olá a todos, olá a todas, muito bem-vindos para mais um dia de estudo da nossa obra O Espiritismo na Arte, de Leon Denis. Nós já estamos chegando ao final desses estudos que a gente veio fazendo ao longo dos meses, discutindo de que maneira a arte se construía, de que maneira a arte espírita, junto com a arte como nós entendemos, andam de mãos dadas e como os caracteres que vão definindo essas duas possibilidades de interpretação da artística se fundamentam, se moldam e se desenvolvem. Bom, hoje, para a gente encaminhar já para o fim das nossas reflexões, a gente vai falar um pouco sobre a música, especificamente como é que Leon Denis e o Esteta, né, já que as comunicações do Esteta são as comunicações que baseiam parte dos elementos finais da obra de Leon Denis, é importante que a gente entenda como é que isso se manifesta, o que ele diz, quais são as suas contribuições dentro da obra O Espiritismo na Arte, obra tão importante. Bom, a gente lembra que essa obra, foi publicada em 1922. A gente já comentou um pouco sobre de que maneira essa obra também está ali no que a gente no Brasil vai ter como a modernidade, ou seja, naquele período que a Europa especificamente vivia as grandes vanguardas europeias, né? A gente lembra lá das nossas aulas de escola, mas também lembra daquilo que a gente falou dentro aqui dos nossos estudos, quando a gente comentou que as vanguardas europeias se caracterizavam por uma mudança e uma ruptura das tradições literárias. Isso é um ponto importante, porque o Leon Denis, como a gente está demonstrando aqui, ele vai trazer interpretações que vão se afastar um pouco desse olhar mais vanguardista e vai resgatar, Leon Denis vai resgatar um olhar um pouco mais, digamos, clássico da arte, aquilo que se entendia desde a época até hoje, o que a gente entende como essa arte de um período mais clássico, normalmente tomada como uma arte melhor, embora atualmente, com todos os estudos que a gente faz, a gente percebe que seria uma limitação dizer que a grande arte é somente, por exemplo, a arte francesa ou a ópera italiana, né? Como se outros povos não manifestassem outras formas de arte. Bom, mas a ideia é a gente entender como Leon Denis vai construindo essa sua visão, essa sua percepção sobre os caracteres e as potencialidades da arte. A primeira coisa que a gente tem que falar, para a gente tocar especificamente no capítulo A Música nas Esferas Superiores, é entender que Leon Denis compreende a música como uma condição de existência. E como é que essa condição de existência ela vai se estabelecer? Para Leon Denis, os espíritos eles se comunicam a partir de ondas sonoras. Basicamente, essas ondas sonoras elas representam ou refletem uma outra potencialidade, que são as vibrações harmônicas. Então, aqui é uma palavra-chave que é importante que a gente perceba, é o conceito de harmonia, que, mais uma vez, resgata e remete àqueles conceitos do clássico. O clássico, quando a gente entende o período clássico, lá naquele período grego, a gente entende a harmonia, a perfeição e o equilíbrio como características essenciais, ok? Então, a primeira coisa que a gente pode perceber é a comunicação dos espíritos se dá por uma vibração harmônica. Ponto 1. E é muito interessante que, quando o Leon Denis faz isso, ou faz esse comentário, me lembra duas outras manifestações em que a música ou que a vibração se colocam como pontos centrais. Do ponto de vista da ficção, tem uma obra do autor chamado Tolkien. Tolkien escreveu, é mais famoso por ter escrito O Senhor dos Anéis, né, que depois virou filme, escreveu O Hobbit. Mas ele tem uma obra chamada Silmarillion, que é uma obra que tenta dar conta da formação daquele mundo que a gente vê nos livros e no filme do Senhor dos Anéis. O que é interessante é que o mundo criado pelo Tolkien no Silmarillion é também produzido a partir da música. Então, ele cria uma divindade chamada Ilúvatar, e esse Ilúvatar faz uma harmonia. Quando um outro grupo ali de seres, né, seriam semelhantes aos anjos, há um que destoa, né, que faz uma melodia desarmônica. Essa melodia desarmônica é produzida pelo Melkor. Bom, não é para que fiquemos com esse nome, mas é interessante pensar que outras ficções, né, de uma ficção, digamos, não espírita, levam em consideração essa formação a partir das harmonias musicais. Uma outra coisa que eu acho que nos lembra também é a própria Gênesis.
Quando a gente estuda, por exemplo, e aprende que no princípio era o verbo e Deus disse faça a luz. Ainda que Deus não o tenha feito necessariamente pela música, o fez pelo verbo, ou seja, fez pelo som. Foi a partir do momento que ele diz que as coisas se realizam. E isso é uma coisa muito interessante de a gente perceber e de construir, porque a gente pode entender a linguagem e a força da produção a partir de dois caminhos diferentes, né? A filosofia vai fazer um pouco desse olhar. A gente tem dentro da linguagem, dentro do momento da produção de algo, dentro do momento da produção do som, aquilo que a gente chama de um uso constativo. Então, o uso constativo da linguagem, por exemplo, é você dizer que o que você está olhando é um computador. Né? Isso não é um computador. É um fato, digamos assim, né? Algo que se atribui, que se concorda plenamente, então isso é um computador. Tá? Como se fosse a tentativa de descrever a realidade o mais próximo possível daquilo que ela seja. Mas um outro fenômeno da linguagem também é um fenômeno que a gente chama de fenômeno performativo, ou seja, a partir do momento que você enuncia alguma coisa, essa coisa se realiza. E aí isso aqui é um ponto interessante, porque esse uso performativo é o que a gente poderia pegar a partir de Deus, né, quando ele diz faça-se isso e a coisa se faz, então ele cria a partir. De uma forma geral, acho que dentro das nossas condições, a gente poderia pensar nisso quando a gente, ao nomear alguma coisa, aquilo passa a existir. Talvez, um exemplo bobo, de repente as pessoas têm um tipo de relacionamento e elas ficam muito receosas de dar nome àqueles relacionamentos, como se aquele nome, somos casados, somos namorados, somos, não sei, amigos, como se aqueles nomes, eles obrigatoriamente fundisse, formasse alguma coisa. Então, por exemplo, quando um padre casa duas pessoas, ao casar, ele, em alguma medida, faz um uso performativo, afinal de contas, ele diz: vocês agora são um casal, ele institui isso. Ok? Então, essa é a ideia. E por que eu estou falando disso? Estou falando disso para que a gente possa entender que a gente já constrói a linguagem a partir de um processo de construção de uma realidade. E, paralelamente a isso, a gente consegue encontrar em outras ficções artísticas ou mesmo em outras histórias, a gente consegue encontrar de que maneira a linguagem faz essa produção. Então, Leon Denis está resgatando um conceito de existência, em que essa vibração e que esses efeitos sonoros, eles são produzidos como forma de construção de comunicação e também de realidade. Bom, a partir daí, a gente nota que a música, ela supera, por exemplo, a escrita, supera a palavra. E aí eu acho que a gente consegue pensar isso de uma maneira que é o seguinte: muitas vezes a gente, quando está diante de uma música cantada num idioma que nós não conhecemos, ou às vezes uma música instrumental, como acontece em alguns filmes, a gente é tomado por uma determinada sensação. Quer dizer, a gente pode ser indiferente, às vezes, à letra de uma música, mas é mais difícil ser indiferente ao som dessa música. Então, o Leon Denis vai um pouco nessa construção, né? A potência da música. Só para a gente ter uma ideia, já que Leon Denis era francês, havia um movimento literário na época chamado simbolismo, e o simbolismo se caracterizava, entre outras coisas, pela sugestão musical, porque se entendia que, no século XIX, já se tinha dado muita atenção ao racionalismo, ao cientificismo, e com isso se tinha esquecido a subjetividade humana. Era necessário agora que você impusesse essa nova subjetividade e, portanto, colocar algum tipo de conhecimento, algum tipo de estímulo, e nesse caso o musical, que pudesse gerar esse efeito. Então, a música, ela tem essa força, tem essa característica de tocar as nossas fibras mais essenciais. Aí o Denis faz um comentário que eu quero ler para vocês, que eu acho que nos ajuda sempre a entender, e aí dá a sensação de que a gente está fazendo o estudo, acompanhando especificamente a obra. Ele diz assim: então do alto descem outros acordes, mais potentes ainda, e um hino universal faz céu e terras estremecerem. Ao perceber esses acordes, o espírito se desenvolve, se expande, ele sente que vive na comunhão divina e entra em um arrebatamento que chega ao êxtase. Então, é curioso a gente observar de que maneira isso vai tocando e construindo e constituindo a fibra espiritual. Bom, a partir daí,
na obra, Leon Denis começa a desenvolver, começa a expor uma série de histórias, uma série de episódios de pessoas que, perto do desencarne, passam a ter acesso, passam a escutar sons e, muitas vezes, ver certas cores, né? Porque isso aqui também é outro ponto interessante. A relação entre cor e música e som vai perpassar por toda a obra de Leon Denis, como se, nesse caso, música, quando eu digo a obra, estou me referindo, claro, ao espiritismo da arte, ele entendeu que a música e o som ficam o tempo inteiro se construindo, se representando, se constituindo. E aí um dos episódios, que normalmente são pessoas que ou tinham desencarnado ou estavam próximos das pessoas na iminência de desencarnar, o Leon Denis dá um exemplo. Então ele vai contar o caso do Rusk de Guilford, e ele comenta assim: alguns anos minha irmã e eu tivemos uma experiência que foi de grande ajuda para nós na vida. Nossa mãe, gravemente enferma, o médico e a governanta sabiam dos seus sofrimentos, chegavam e sabiam que chegavam ao fim. Uma noite que minha irmã velava com a governanta, ouviu de repente o mais belo, o mais majestoso dos coros, contando por vozes como jamais ele havia ouvido assim, tão celeste. Virando-se para a governanta, ela lhe pergunta: Estás ouvindo? Ela respondeu: Eu não ouço nada. Eu estava deitado no quarto vizinho, esgotado por longas vigílias e cruéis inquietações. Os sons celestes me despertavam de um sono profundo. Saltei da minha cama e corri no quarto de minha mãe perguntando: De onde vem essa música maravilhosa? De repente, os sons cessaram e, nos aproximando da cama, vimos que a doce alma havia partido com a divina melodia. Então, olha que coisa interessante que a gente consegue perceber aqui, de que maneira a música ela vai sendo percebida, como se o universo fosse construído, né, de acordo. Vamos tentar pegar essa perspectiva que Leon Denis está trazendo para nós, como se o universo fosse constituído de uma matéria que, em alguma medida, pudesse ser representado por essas vibrações ou por essa capacidade de produção sonora. E por isso, quando estamos desencarnados, ou seja, nesse sentido, nos afastando um pouco da nossa materialidade, ficamos mais propícios a entender, compreender, visualizar e perceber atmosferas, sons, cores, ou seja, elementos da natureza que nós então não estávamos conseguindo absorver por conta de estarmos dentro do corpo de carne. É, bom, toda essa noção mostra que, se a gente conseguir observar bem, a gente começa a perceber que o som, o ritmo e a harmonia são forças criadoras. Afinal de contas, tudo está a esse redor. E se nós não pudermos calcular o poder das vibrações sonoras e avaliar a sua ação sobre a matéria fluídica, sua forma de agrupar os turbilhões, nós chegaríamos a um dos segredos da energia espiritual. É isso que Leon Denis vai dizer. Se nós conseguirmos compreender essa potência, essa vibração, esse poder do som. Na verdade, o que ele está querendo que a gente entenda aqui, muito mais do que isso, é nós nos colocarmos numa condição em que nós vibremos no mesmo diapasão dessas leis divinas. Essa é a proposta do Leon Denis. Ele quer que a gente entenda que a nossa vibração, então a gente normalmente usa essa palavra, mas aqui ele está tomando de uma maneira quase que concreta, né? Ele quer que a gente entenda que essa nossa vibração espiritual, essa nossa vibração emocional, é isso que vai produzir a criação. E aí, como é que você poderia atingir isso, né? Bom, a gente poderia atingir isso pela prece, a prece constante, o estado de prece nos levaria, por exemplo, a essa vibração no mesmo diapasão do universo ou das leis divinas, das leis da natureza. Agora, Leon Denis, ele vai também, claro, por outro aspecto. Eu posso fazer isso pela música, eu posso fazer isso pela arte. Afinal de contas, eu preciso encontrar formas. A gente consegue entender isso? Muitas vezes, por exemplo, a gente consegue mudar o nosso estado de espírito simplesmente ouvindo uma música, seja às vezes para o bem ou para o mal. Muitas vezes se a gente pega uma música que nos leva a algum tipo de perda, de reflexão, de angústia, a gente fica mal. Em alguns outros momentos, quando você está triste, a gente fala assim: poxa, sabe uma coisa? Escutar uma música para alegrar, escutar uma coisa para me desenvolver. E aí eu escuto uma música maravilhosa, eu escuto um som absurdo, e aquilo tudo vai movimentando o meu estado emocional. Esse é o ponto, é entender a música nesses aspectos. Agora, é claro que a música que ocorre, por exemplo, no plano espiritual, ela segue uma lógica, digamos,
não vou dizer diferente, mas vou dizer mais sublime. Então, essa música que vai tocar em nós de uma maneira mais significativa. É, Bom, quando a gente vai chegando a essa parte, lendo a obra, em algum momento há uma especificação de que tipo de música que tipo de música nós deveríamos ouvir, ou de que tipo de música nós estamos falando. E aí, os espíritos vão mostrar que seriam a ópera, vai citar, por exemplo, alguns autores específicos, e vai dizer que a França, por exemplo, não tem, fica no meio do caminho entre um traço mais feminino da música italiana e mais viril da música alemã. E aí eu acho que vale a pena a gente fazer uma observação importante, né? Aqui, mais uma vez, há uma ideia, há uma construção, né, que fica lá no século XIX, embora a gente ainda veja um pouco desses ecos no século XXI, de que algo do sentimento é próprio do pensamento feminino e algo do raciocínio da força do pensamento masculino, né? E que a França estaria no meio desse caminho. Então, aí já seria uma visão, uma pauta assim, de gêneros marcada de uma forma bastante maniqueísta, sim ou não, masculino ou feminino, como se a música ela atendesse somente a esses pré-requisitos ou essas predisposições. E depois o Espírito vai mencionar que a França ela é o pendor para tudo isso. Me parece que hoje difícil a gente seguir somente esse caminho, como se, por exemplo, uma música produzida talvez por indígena ou uma música produzida, por exemplo, por um povo africano ou um povo asiático, não teria esse mesmo alcance, né? Como se o espírito precisasse somente da ópera, coisa parecida. De uma maneira geral, eu acho que há aqui um recorte do tempo, um espírito possivelmente encarnado naquele país, falando para pessoas daquele país, tendo uma visão daquele conjunto de valores que se tinha no século XIX. Nós, hoje, no século XXI, entendemos isso de uma maneira muito mais ampla. Então, por exemplo, eu gosto de pensar, e aí eu acho que são reflexões interessantes que a gente pode fazer sobre a música, quando a gente começa a conhecer música de outras culturas, de que maneira essas músicas nos tocam. E isso a gente pode dizer, mas não me toca de maneira nenhuma. Não, mas aqueles espíritos que são crescidos, que estão naquele ambiente, conseguem também se elevar. Eu acho que o ponto central aqui do que o Leon Denis demonstra para a gente eu preciso usar uma arte que me eleve. E aí tem um ponto importante, porque essa arte, essa música que nos eleva, precisa ser, como diz o esteta, uma arte que não nos impulsione as más tendências, tanto de caráter quanto de comportamento. Então, aqui fica um ponto central. Se a música que eu escuto é uma música que me conduz a esse desenvolvimento espiritual, moral e intelectual, é uma arte, é uma música fundamental, é uma música importante. Se ela não faz isso, se ela aponta para um outro caminho, se ela, por exemplo, ela me leva para baixo, me leva ao sofrimento, aí é uma música para ser evitada, se você quiser, por exemplo, vibrar no mesmo diapasão dessas leis universais. Isso é um ponto. Outro ponto que me parece possível de a gente pensar Leon Denis está nos dando um papel, um olhar, digamos, de um processo futuro, né? Claro, construído, iniciado no presente, mas de um processo futuro. Então, não significa dizer que a gente, por exemplo, não possa ouvir uma música de entretenimento, que a gente não pode, por exemplo, uma trilha sonora de um filme, ela basicamente só tem uma finalidade ali artística, claro, para o filme, mas às vezes, dependendo do filme, unicamente de entretenimento, e a música pode ser boa. Uma música da infância que nos resgate, de repente, até uma lenda, uma coisa boba, ainda que isso não nos desenvolva espiritualmente, moralmente, mas a grande questão é a gente entender, para nós que estamos estudando os procedimentos artísticos, que a arte ela tem milhares e multifacetações, inclusive construída por vários e vários povos. Isso é um ponto importante a gente perceber. Não me parece que a gente possa definir especificamente aquela música única, como se todas as outras, ou como se não fosse igual aquilo, não fosse uma música de elevação. Talvez o que devemos ficar se aquela música me impulsiona para o bem, para o bom, se aquela música me eleva, se aquela música, por exemplo, me constrói, ela entra, então, nesses aspectos que o Leodenis está propondo, de uma música de progresso. A partir daí, depois que ele fala sobre os alcances da arte,
é interessante a gente perceber a relação com o perispírito. E aí eu quero ler alguns fragmentos, porque o Leon Denis é muito específico, né? Então, claro, a gente sabe o que é o perispírito, sabe de toda a sua flexibilidade e dessa sua sensibilidade, e ele diz que o perispírito vibra aos menores impulsos do espírito e dele transmite ao corpo físico as vibrações inevitavelmente diminuídas. Eis porque a vida no espaço, durante o sono, como após a morte, o perispírito sente mais vivamente as influências dos meios em que ele penetra. Ele possui recursos mais amplos, meios de percepções desconhecidas dos homens, mas dos quais certos homens conservam a intuição ao despertar após o desprendimento e as viagens espirituais à noite. Tem uma coisa interessante, é, que o Leon Denis diz assim que a gente se encarna, a tendência é que a gente se aproxime das coisas mais próximas do nosso gosto inicial, né? A gente se afiniza a determinadas coisas e tenta manter contato com isso. Mas a partir do momento que a gente desencarna, a gente também passa a ter acesso a outras experiências. E não só, a gente apura certas sensibilidades, uma vez que nós não temos mais o corpo. E isso tudo nos ajuda a elevar. Nós já fizemos um comentário sobre isso com relação à arquitetura, em que espíritos impõem um grande processo arquitetônico, e nós, não com o mesmo desenvolvimento, olhamos para aquilo e ficamos espantados, ficamos assim apaixonados por aquela imagem que a gente está vendo e aquilo tende a nos impulsionar para cima. E ao nos impulsionar para cima, ficamos mais sensíveis, então, a outros gostos e por aí vai infinitamente. Então, conforme isso vai acontecendo, o perispírito vai se tornando cada vez mais luminoso, as radiações mais intensas, mais sutis, e aí que está, a evolução fica facilitada. Quer dizer, o espírito vai subir, como sobe os balões do nosso globo, vai dizer Leon Denis, penetrando as altas regiões do espaço, o ser espiritual experimenta inicialmente uma sensação de suavidade. Ele começa a descrever, então, como a gente se coloca diante desse quadro, uma espécie de dilatação, de arrebatamento. Depois, as emanações fluídicas que se desprendem do perispírito entram em contato com outros feixes de emanações. Daí nasce uma espécie de desligamento fluídico entre os dois feixes e uma sutileza mais ou menos igual, mas de natureza diferente. Então, a partir daqui, o que o Leon Denis está dizendo é que, para que esse progresso, esse desenvolvimento se realize, é fundamental esse burilamento nosso, mas, ao mesmo tempo, uma sensibilidade que o perispírito passará a ter no sono ou no desencarne. E olha como é que é interessante o processo, né? Já que dormimos todas as noites, se nós, antes de dormirmos e durante nosso dia, nos mantivermos com uma determinada vibração, nosso perispírito será conduzido a esses espaços e que possivelmente lá encontraremos outros espíritos que vibrem de uma maneira mais elevada. E essa elevação contínua, é claro, nos elevará também nos dará o progresso a que tanto almejamos e, mais importante, de que tanto precisamos. Bom, pessoal, eu espero que tenha ajudado um pouco dessa leitura sobre a importância da música, sobre a relação da música e o plano espiritual, da música na Terra, as pluralidades artísticas e de que maneira a música incide no perispírito, o perispírito incide na percepção sobre a música e como tudo isso em conjunto nos leva ao progresso, ao desenvolvimento e ao mais alto. Fiquem todos com Deus, que vocês tenham muito tempo ainda para estudos e reflexões com a leitura do livro e a gente se vê no próximo momento. Muito obrigado.